Veloso, diretor do Interpsique. Escolhi como tema para o vídeo de hoje a ética, suas circunstâncias e suas esferas. Há momentos na história em que questões éticas se tornam particularmente agudas. São momentos de profundas transformações e a história costuma cobrar preços altos da humanidade pelas mudanças que produz. Dados os impasses presentes em nosso momento histórico atual, nada mais natural que indagações sobre ética se façam presentes no nosso cotidiano. Nas famílias, nos pequenos grupos aos quais pertencemos, nas instituições em que trabalhamos, estudamos ou frequentamos, na vida pública do país, nas redes sociais das quais participamos, nas relações internacionais. Por isso escolhi esse tema para conversar com vocês hoje, antecipando nossa conversagem, esse neologismo que criamos para falar de conversa com aprendizagem. Começo por diferenciar ética de moral. Etimologicamente, ambas se referem a condutas humanas. Ética vem do grego ethos, que significa costumes. Moral vem do latim mores, com o mesmo significado. Mas para aí as semelhanças. Em filosofia, dizemos que há uma contradição irredutível entre os sistemas denominados idealistas e aqueles denominados materialistas. Na linguagem comum, as palavras idealismo e materialismo são muito distorcidas. Os sentidos corriqueiros de idealismo, com a conotação de alguém com os pés solidamente plantados no ar, em busca de ideias inalcançáveis, e materialismo, com o significado de alguém interesseiro, voltado exclusivamente para a fruição de bens materiais, do ponto de vista filosófico, não faz qualquer sentido. Os sistemas de pensamento idealistas partem do pressuposto de que toda a realidade se explica a partir de um ponto de partida imaterial, como, por exemplo, um princípio abstrato, um conceito, um ente espiritual que antecede qualquer existência material. Assim, do ponto de vista do idealismo filosófico, toda a realidade provém de uma ideia, daí o nome de idealismo. Já os sistemas de pensamento materialistas partem do pressuposto de que toda a realidade se explica a partir de um ponto de partida material, como, por exemplo, a matéria que constitui o universo, o componente comum concreto de tudo que existe, a realidade concreta. Assim, do ponto de vista do materialismo filosófico, toda a realidade que podemos tocar, assim como todas as ideias, os pensamentos, as representações, os símbolos, as artes e tudo que podemos imaginar provém da matéria, daí o nome de materialismo. A contradição entre idealismo e materialismo é insolúvel, já que são duas concepções irredutíveis entre si. Não há como pedir a um idealista que aceite o ponto de partida filosófico de um materialista, assim como não há como esperar que um materialista aceite os pressupostos filosóficos de um idealista. No máximo, conseguirão conviver civilizadamente, cumprindo com o melhor das etiquetas sociais. Podem até ser amigos, apesar de que muito ódio na história atravessa essa contradição e de que muitas guerras e muitas mortes resultaram dela. No entanto, não é razoável esperar que idealistas e materialistas um dia se ponham de acordo. Já que estamos tratando de questões preliminares, é bom abordar um outro ponto. Há também uma concepção de que só o idealismo comporta um humanismo. Isso também é uma distorção. O humanismo idealista pressupõe a ideia de um Deus como mediador e garantidor das relações entre os seres humanos.
Na tradição judaico-cristã, somos todos irmãos por sermos filhos de Deus. Já o humanismo materialista considera que são os próprios seres humanos os únicos responsáveis pela construção de vínculos equânimes, do respeito de uns pelos outros, sem a necessidade da constante mediação de um Deus. Vamos voltar à distinção entre moral e ética. Diremos que moral corresponde ao capítulo dos sistemas de pensamento idealistas que trata das condutas humanas. É comumente professado pelas religiões. Já a ética, por sua vez, corresponde ao capítulo dos sistemas de pensamento materialistas que trata das condutas humanas. É adotada mais frequentemente pelos cientistas. Vamos examinar melhor cada uma delas. Na moral, parte-se de princípios absolutos, ditos universais, que delimitam o conjunto de condutas consideradas moralmente legítimas. Ou seja, na moral, definidos os princípios absolutos e universais, todo o universo das condutas admitidas como legítimas fica definido, já que o sistema funciona a partir de uma lógica formal. Na lógica formal, as premissas definem as conclusões, como no silogismo. Se de todos os homens se diz que são mortais, e se de Pedro se diz que é um dos homens, então de Pedro se deve dizer que é mortal. Como se vê, a conclusão de Pedro se deve dizer que é mortal já estava contida na premissa do silogismo, denominada de maior. Por isso, a lógica formal é tautológica, redundante, circular, não levando a nenhuma inovação. Tudo o que conclui estava previsto nas suas premissas. Na moral também não há lugar para inovação. Ela se pretende completa, definitiva, imutável. Daí, por exemplo, certos impasses morais. A dificuldade da Igreja Católica de lidar com o divórcio, as resistências religiosas diante das opções de gênero, as resistências de certos grupos sociais à regulamentação do aborto. Na ética, parte das contradições inerentes às condições reais das relações entre sujeitos concretos, tratados de uma forma dialética. Ou seja, uma tese leva a uma antítese, que são superados por uma síntese, que se transforma em uma nova tese, negada por uma nova antítese, que levam a outra síntese e assim infinitamente. É a abertura da espiral. A ética é aberta. Ela se dispõe a incorporar fatos novos e situações novas, abordando tudo isso como um novo desafio para o aperfeiçoamento da conduta humana. A ética problematiza, incorpora novas questões, inova, abriu novas perspectivas para as opções de gênero, combateu o apartheid e os preconceitos raciais, reconheceu às mulheres um direito ao aborto, recolocou o divórcio e outras dimensões da sociedade, incluiu temas ambientais na ordem do dia, reivindica tratamentos diferentes, mais humanos, para migrantes e refugiados. Hoje discute com vigor as questões relacionadas à eutanásia e ao direito ao suicídio assistido. Vamos aprofundar, portanto, o exame da ética desse ponto de vista materialista e científico. A ética parte da consideração de sujeitos concretos, inseridos em condições concretas. Por se tratarem de sujeitos necessitados e desejantes, sempre se depara com a contradição entre satisfação e frustração. Por isso, no espaço social, há sempre uma maciça depositação de desejos em busca de satisfação, o que constitui, por si só, um formidável problema ético a ser resolvido e equacionado por qualquer sociedade. Freud fazia uma observação perspicaz. Dizia: é digno de nota que, por pouco que os homens sejam capazes de existir isoladamente, sintam, não obstante, como um pesado fardo,
os sacrifícios que a civilização deles espera a fim de tornar possível a vida comunitária. Esse fardo é consequência de que, para vivermos em sociedade, sempre teremos que renunciar, em alguma medida, à realização de nossos desejos. Portanto, renúncia ao preço que pagamos para viver em sociedade. A forma como a sociedade cobra de nós tal renúncia é através da repressão. Nos tempos atuais, assistimos a uma profunda mudança na forma de exercício da repressão. Historicamente falando, a repressão na sociedade era exercida de forma piramidal. As elites reprimiam as classes dominadas, submetendo-as às suas normas, e com isso, conseguindo coesão social ao agrupá-las sob o seu comando. Podemos dizer que uma das características mais notáveis das estruturas sociais nesse início do século XXI é o fato de que estão se transformando rapidamente, substituindo pirâmides por redes. Com a revolução da microinformática, da telemática, das comunicações e dos transportes, nos tornamos cidadãos do mundo e a repressão passa a ser exercida cada vez mais em rede. Esse novo tipo de repressão impõe mudanças ideológicas, instila ódios, chega a derrubar governos. É o que eu chamo de coerção coesiva, sendo substituída pela coesão coercitiva. É a força da internet que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Desde a passagem do século XIX para o XX, a mudança desse padrão já começava a acontecer com a disseminação dos meios de comunicação de massa. Por participar de redes sociais das mais diversas naturezas, as pessoas se descobrem capazes de exercer pressão umas sobre as outras. Percebem que podem coagir outras pessoas, forçando mudanças de comportamento. Além disso, podem exercer pressão no sentido de mudança de ideologia. Podem ocorrer verdadeiros linchamentos digitais, com os denominados assassinatos de reputações. Henrique Pichon Rivière, que criou com sólidas bases na psicanálise a teoria e a técnica dos grupos operativos, ou, em outros termos, elaborou as bases do que denominamos de psicologia social operativa, ensinava que é dupla nossa inserção nas relações sociais. Na dimensão da verticalidade, a sucessão de eventos da história individual que determinam nossa identidade. Na dimensão da horizontalidade, a história coletiva na qual se desenrola a nossa história individual. Ou seja, nosso lugar como sujeitos, situados na intersecção desses dois eixos, é o de seres duplamente históricos. Temos uma história individual e pertencemos ao presente de uma história de um grupo social. Há uma outra duplicidade em nós. Em nossas interações sociais, ocupamos um lugar concreto e um lugar representacional, imaginário, que constitui nosso mundo interno. Em nosso mundo interno, o ambiente em que interagimos, que também internalizamos, está presente. Somos nós e nossas circunstâncias, nós e nossa rede vincular. Mantemos, então, com o mundo que nos circunda, uma relação de adaptação ativa, ou seja, de mútua modificação com o nosso meio. Rodolfo Boroslavski dizia: só ousamos mudar o mundo se ousarmos antes mudar a nós mesmos. Mas só ousamos mudar a nós mesmos se ousarmos antes mudar o mundo. Ou seja, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Estamos condenados ao movimento, à mudança contínua e inexorável. Outro ponto importante. Enquanto sujeitos, estamos inseridos ao mesmo tempo nesses diversos âmbitos de interação social da concepção de Pichon Rivière. O individual ou social,
o grupal ou sociodinâmico, o institucional ou microsocial, o comunitário ou macrosocial. Nos tempos de hoje, nós temos que acrescentar a esses âmbitos que ele desenvolveu na década de 50, incluindo mais o global ou virtual. É importante frisar que estamos inseridos nesses 5 âmbitos ao mesmo tempo e durante todo o tempo. Não há como escapar. Ou seja, a cada dia com mais intensidade, estamos inseridos em redes de vínculos cada vez mais extensas. Do ponto de vista de nossas identidades individuais, essas redes vinculares internalizadas se tornam integrantes de nós mesmos. Ou seja, nos tornamos a cada dia individualmente mais coletivos. Vou pensar agora sobre os lugares das éticas. Falei em éticas, no plural. Isso porque, do ponto de vista da ética, devemos distinguir diferentes esferas. São 3 as esferas da ética: a esfera do íntimo, a esfera do privado e a esfera do público, com um alvo comum: regular a equidade nos conflitos entre satisfação e frustração. A esfera do íntimo é o lugar da nossa individualidade, da nossa identidade, do nosso corpo e da nossa mente. É o lugar de nossa inviolabilidade, e por isso mesmo é regida pelo princípio do sigilo e da incolumidade física e mental. A esfera do privado é o das nossas relações mais próximas, como nas famílias, nas amizades pessoais, nos vínculos amorosos. É o lugar da privacidade, da preservação de vínculos, e é regida pelo princípio da discrição, da restrição. Já a esfera do público, nos seus mais diversos âmbitos, é o lugar das relações extensas, envolvendo grande número de pessoas, como nas instituições, na comunidade, nas instâncias políticas, nas redes sociais, etc. É regido pelo princípio da transparência. Dizia Ortega y Gasset que eu sou eu e minhas circunstâncias. Ora, nossas circunstâncias, como vimos, são nossos âmbitos de interação social. É aí que se inserem as esferas da ética. Ou seja, as esferas da ética se aplicam nos seguintes âmbitos: a esfera do íntimo ao âmbito individual ou psicossocial, a esfera do privado ao âmbito grupal ou sociodinâmico, a esfera do público aos âmbitos institucional, microsocial, comunidade ou macrosocial e ao global ou virtual. É importante ressaltar que atravessamos a todo tempo e somos atravessados por eles, todos esses âmbitos e essas esferas. Apesar de que o alvo comum das 3 esferas da ética seja o de regular a equidade na contradição entre satisfação e frustração, reduzindo a dor causada por esta última e apaziguando as ansiedades decorrentes dos conflitos, cada uma delas tem características absolutamente próprias, o que nos autoriza a falar de 3 diferentes éticas. A esfera do íntimo dá origem à ética individual, também chamada de ética do sujeito, ética da consciência ou ética da intimidade. Imersos em nossos impasses de subsistência, ela lida com nossas contradições internas, com nossa submissão às nossas necessidades e aos limites a que estamos sujeitos na realização de nossos desejos, o que resulta em ansiedades, angústia, culpa e dor psíquica, sobretudo. Na verdade, ela busca nos reconciliar conosco mesmos, aplacar ou ao menos reduzir nossa dor psíquica, criando condições para uma pacificação interna, uma paz de consciência, na forma de dizer popular. A ética individual tem algumas implicações fundamentais. Dizia Pichon Rivière que nosso primeiro compromisso ético é com a vida, ou seja, com a preservação de nossa existência, de nossa integridade física e psíquica. Num episódio dramático de sua vida, para convencer Vicente Zito Lema a deixar a Argentina, dado o risco que corria
de ser sequestrado por milícias da ditadura, apelou para este argumento, exigindo dele uma atitude de autoproteção. Daí resulta uma demanda irrenunciável, comum a todos nós, que manifestamos nas esferas do privado e do público. Exigimos nosso direito à incolumidade, ao respeito à nossa individualidade. Existem alguns desdobramentos interessantes da ética individual. Por exemplo, ninguém pode, diante de um tribunal, ser forçado a testemunhar contra si próprio. Para proteger a intimidade, a incolumidade pessoal, é admissível até mentir, conceito de restrição mental. A restrição mental foi uma invenção dos jesuítas para se defenderem dos carrascos dominicanos da Inquisição. Diante de uma pergunta que poderia implicar numa resposta incriminadora, respondiam-se utilizando-se de uma ressalva mental que alterava a interpretação do que diziam. Por exemplo, o inquisitor perguntava: "Você viu fulano?" O inquirino, olhando para um espaço vazio, respondia: "Não." Ou seja, guardava para si a primeira palavra da resposta completa: "Aqui não." Mentia sem mentir, expediente bem jesuítico. Na mesma linha do exemplo anterior, toda forma de tortura é um atentado grave à incolumidade da pessoa. E podemos apontar ainda outros desdobramentos da ética individual, como: todo preso tem o direito de tentar fugir. É lógico que a sociedade também tem o direito de impedi-lo. O criminoso, ainda que confesso, tem direito à defesa competente, que visa, em última instância, reduzir o dano decorrente da pena atribuída ao crime que cometeu. Do mesmo modo, o advogado que defende esse criminoso exerce seu papel com toda a legitimidade ética, não sendo obrigado, por exemplo, a fornecer ao juízo informações de que disponha e que incriminem seu cliente, o sigilo profissional. Passemos à esfera do privado. Dá origem à ética de princípios, também chamada ética da responsabilidade. A etimologia de responsabilidade é a mesma de resposta. Portanto, a ética de responsabilidade é a ética da relação com o outro. Esse mesmo outro que, na expressão de Sartre, é também nosso inferno, porque compete pelas satisfações dos nossos desejos. Enquanto preceito, o que orienta essa esfera é a ideia de não fazer ao outro o que não queremos que faça a nós mesmos. Algumas implicações fundamentais da ética de responsabilidade. O ponto de partida da ética da responsabilidade é o reconhecimento do outro e da diferença. Somos todos igualmente humanos, mas por isso inexoravelmente diferentes. Vejam bem, é na constatação da diferença que está o alicerce da equanimidade. Para sermos equânimes, na expressão popular, para sermos justos, é necessário reconhecer, em primeiro lugar, que somos diferentes. Ora, se somos diferentes, nossas necessidades e nossas expectativas de satisfação não são iguais, e menos ainda nossa tolerância à frustração. A ética da responsabilidade pode ser entendida também como a ética do cá entre nós, do fica entre nós, o que exclui quem não faz parte da rede de vínculos envolvida. É o cai fora, o fica fora disso. Corresponde na expressão popular ao roupa suja se lava em casa. Envolve exclusivamente os sujeitos que participam das disputas. Por isso, do ponto de vista do direito, algumas questões são tratadas sob sigilo, como nas varas de família. Outro desdobramento da ética e da responsabilidade, muito importante nos dias de hoje, refere-se à exposição pública de conflitos privados
que acarreta graves danos à preservação da integridade dos envolvidos. Por isso, em tempos de superexposição a recursos digitais, a questão da privacidade vem se tornando cada dia mais um problema da maior relevância. Haveria inúmeros outros exemplos para ilustrar esse ponto, mas deixo essa tarefa para vocês para enriquecermos nossa conversagem. Agora vamos à esfera do público. Ela dá origem à ética de resultados, também chamada de ética de eficácia, a ética de grupo ou ética do coletivo. É a ética do bem maior e do mal menor. Orienta a formulação de políticas públicas nas áreas de economia, saúde, educação, segurança pública, etc. Ficou famosa a expressão de Simone Weil, falecida há pouco, quando foi cumprimentada pela vitória na regulamentação do aborto na França. Ela disse, é o mal menor. Referia-se ao objetivo de redução da morte de mulheres em razão da prática de abortos clandestinos. Outros aspectos interessantes da ética de resultados. A ética da democracia, que pode ser formulada como o direito da maioria, pressupondo-se que a opção feita pelo maior número de eleitores corresponde ao bem maior ou ao bem comum. No entanto, a maioria não pode limitar os direitos das minorias, particularmente seu direito de vir a se tornar maioria, conforme nos ensina Bob. A ética de resultados parte do princípio de que os fins justificam os meios, desde que os meios não contaminem os fins perseguidos, também na formulação de Bob. Pressupõe a existência de um Estado organizado, ao qual se reconheça o direito, por exemplo, ao monopólio da violência, dentre outros. Há uma exceção à transparência que merece ser ressaltada. Apesar de a esfera do público estar regida pelo princípio da transparência, é interessante ressaltar as assim chamadas razões de Estado e seus paradoxos significativos. Fundamentam-se no princípio de que o Estado, visto como o bem maior da sociedade ou da nação, tem o dever de garantir sua própria permanência e, para isso, preservar seu poder, valendo-se de todos os meios para tanto, inclusive do sigilo, o segredo de Estado. As razões de Estado envolvem questões estratégicas no campo econômico, político, diplomático, tecnológico e militar, principalmente quando está em causa a defesa do território, dos interesses e da soberania nacionais. Proposições estratégicas são necessariamente sigilosas, não devem ser do conhecimento dos competidores ou inimigos. Meu falecido sócio se referia a um colega professor, dizendo, é um excelente estrategista, só tem um defeito, ele conta as estratégias que inventa. Entre nós, uma questão grave relacionada a esse tema é a do impedimento ainda vigente ao acesso à documentação relativa às vítimas da repressão militar durante a ditadura. Há muitas famílias entre nós que ainda não sabem do destino final dos restos mortais de seus membros, e essa informação lhes vem sendo negada sistematicamente com a alegação de sigilo de Estado. No campo da psicologia, psicoterapia e das intervenções institucionais e psicossociais em geral, é fundamental ter em mente esses conceitos. Em psicologia clínica, institucional ou comunitária, utilizamos o conceito de enquadramento para definir o campo da intervenção profissional. Blecher definia enquadramento como um conjunto de variáveis que fixamos para delimitar o campo dentro do qual nós trabalhamos com as variações. As variáveis comumente fixadas são horário local, finalidade, participantes, remuneração do profissional, responsabilidades e outros pontos necessários. O enquadramento é sustentado no contrato entre profissional e cliente, seja ele individual ou coletivo. Considerando os âmbitos de interação,
há diferentes enquadramentos possíveis. No âmbito individual ou psicossocial, a esfera do íntimo, temos as terapias individuais, os aconselhamentos e as práticas de orientação. No âmbito grupal ou sociodinâmico, esfera do privado, podemos elencar as terapias de casal, as terapias de família e as terapias de grupo. Já no âmbito institucional ou microsocial, esfera do público, temos os enquadramentos das consultorias institucionais, dos processos de análise institucional, trabalhos de integração de equipe ou intervenções de resolução de conflitos. Abordando o âmbito das comunidades ou macrosociais, esfera do público, temos as intervenções comunitárias, planejamento comunitário e outros trabalhos desse tipo. Finalmente, no âmbito global ou virtual, também da esfera do público, existem trabalhos de eventos virtuais assemelhados. Segundo esses âmbitos e esferas, cada um dos enquadramentos de intervenção exigirá cuidados específicos do ponto de vista ético. Mas este já é um outro tema que ficará para uma futura conversagem. Se você quiser mais material a respeito do que foi falado neste vídeo, procure no Google o seguinte artigo: Corrupção, custos psíquicos. É um texto que escrevi e que contém referências bibliográficas e outras ideias a respeito desse tema. Minha expectativa é a de que as ideias aqui expostas nesse vídeo tenham despertado em você o desejo de conversar mais sobre esse nosso tema. Esperamos por você com outras contribuições para a nossa conversagem. Acesse o nosso site e faça a sua inscrição. Obrigado pela sua atenção e até breve.